E para falar sobre os efeitos da crise econômica mundial, nós conversamos agora no estúdio com o professor do IBMEC de Economia, Marco Aurélio Cabral Pinto. Bom dia, professor. Bom dia. Então a gente está vendo aí bastante otimismo no mercado europeu. A Bolsa de Londres sobe mais de 9%, Paris mais de 8%. A crise está revertendo ou é só uma alegria temporária? Olha, nós temos que observar que o mundo dos negócios não é feito com base em nenhuma emocionalidade. O que nós estamos reparando nessa oscilação muito grande dos mercados de capitais é uma predominância do comportamento de manada, um comportamento emocional. Então é muito importante uma ação sistêmica do sistema de reservas norte-americano nesse momento como um elemento tranquilizador das expectativas mais permanentes de realização de negócios. E aqui o que mais nos preocupa é a manutenção dos planos de investimento em todo o mundo, né? Agora, professor, essa crise começou lá atrás com o setor de hipoteca, refinanciamento imobiliário, né? Depois atingiu o setor de crédito, bancos, agora seguradora. Quer dizer, existem outros setores que ainda podem ser contaminados com isso? Até onde vai isso? Se nós observarmos alguns indicadores mais permanentes, né, esquecemos da semana e dos aspectos temperamentais da semana e olharmos para números mais permanentes, o que a gente vai perceber é que os Estados Unidos vêm desacelerando a sua economia sistematicamente nos últimos anos. E eu quero lembrar vocês que nós estamos aqui no ano eleitoral nos Estados Unidos. Então é muito difícil nesse momento separar as respostas que vão ser dadas de um compromisso de campanha. Então o que a gente pode dizer aqui é que nós provavelmente estaremos caminhando num cenário de recessão para os Estados Unidos no ano que vem, com consequências ainda não completamente previsíveis para o Brasil. Que outros setores podem ser atingidos? Por exemplo, as montadoras norte-americanas, nesse momento, enfrentam uma dificuldade muito grande. E uma propagação desta natureza para a economia real pode ser um sinal bem mais desanimador do que esses que nós vimos nas últimas horas. A gente está vendo o novo pacote do governo americano para tentar salvar a economia. Vai ter alguma influência essa criação da agência para comprar débitos hipotecários? Pode salvar, pelo menos, impedir aí uma crise maior? Não tenha dúvida. A crise de 29, uma das causas dela, isso é um consenso, foi um comportamento passivo do sistema de reservas norte-americano diante da crise financeira. Felizmente agora o Banco Central norte-americano está dando respostas rápidas, né, e atuando como emprestador de última instância para o sistema financeiro dos Estados Unidos. No entanto, os elementos da crise não se dissiparam. Então, o que nós podemos esperar é ainda um desdobramento forte no ponto de vista de preferência por liquidez dos bancos, né? Um esgotamento das linhas de crédito internacionais, principalmente para comércio exterior e para o longo prazo. Então, eu volto a dizer aqui, insisto, que o maior desafio nesse momento para o mundo todo é equacionar o investimento, principalmente os investimentos em infraestrutura, em habitação, né? Porque, a rigor, o que nós assistimos com essa crise do subprime foi uma falência também, né, de um modelo de bem-estar social baseado na economia de mercados, na economia financeira. Então, a rigor, aí nós vamos ter que sair para uma nova alternativa de construção de um regime de estabilidade mundial sem uma importância tão grande depositada sobre os bancos e o sistema financeiro. Agora, professor, essa criação dessa agência, o que o governo faz? Ele pega todos os títulos podres e coloca sob responsabilidade, sob tutela do governo, né? Agora, ele não está punindo os credores e punindo os investidores e o consumidor e quem foi responsável por essa crise, acontece o quê? Pois é, nós temos nesse mecanismo um processo de transferência de riquezas brutal dentro dos Estados Unidos. A rigor aqui, nós temos uma discricionalidade nesse momento onde se escolhem cavalos vencedores. Vocês percebam que a Lehman Brothers foi relegada a segundo plano diante da Merrill Lynch. A escolha foi visivelmente por um outro conjunto de atores. E isso tem implicações profundas. Então eu acredito que essa agência ela vai trazer maior transparência e critérios nesse processo de escolha futura. Isso não quer dizer que ela vai eliminar qualquer dificuldade futura, mas simplesmente conferir maior igualdade e justiça nas decisões. Ok, professor, por enquanto, muito obrigado pelas suas explicações. Agora, como adiantou a Ana Paula, o Banco Central faz hoje o primeiro leilão da moeda americana em mais de 5 anos. No total, 500 milhões de dólares vão ser oferecidos ao mercado. Cada instituição financeira pode comprar até 100 milhões de dólares. O governo informou que a operação é de caráter temporário e que o objetivo não é forçar uma baixa na cotação. Ontem o dólar fechou cotado a R$ 1,93 e já está em queda neste momento.
Agora, índice Dow Jones em alta de 3,80% e Nasdaq mais 4,95%. Professor, aí refletindo realmente que o mercado está atento a isso, né? Tá respondendo positivamente. Aqui no nosso estúdio a gente volta a falar com o professor do IBMEC, Marco Aurélio Cabral. Professor, e a resposta aqui na Bovespa foi imediata, né? A abertura em alta dos mercados nos Estados Unidos. Foi. Eu estava dizendo agora há pouco que esse comportamento ele não nos tranquiliza completamente, porque existe uma certa temperamentalidade nesse mecanismo de compra e venda. Me faz lembrar o comportamento de um paciente maníaco-depressivo que num dia está muito bom humor e no outro dia está muito triste. Nós temos aqui que nos preocupar com o fato de que o patrimônio bancário ele é muito, em grande medida, marcado pelo desempenho dos mercados de capitais. Então, toda vez que os mercados de capitais experimentam uma queda acentuada, nós temos uma deterioração também do patrimônio dos fundos, do patrimônio bancário. Então, é muito importante que haja uma certa estabilidade de preços no mercado de capitais brasileiros. Agora, a gente está vendo uma forte alta, mas quando a Bovespa começou a cair, estava em torno de 70 mil pontos, agora está em torno de menos de 50 mil. Essas altas têm que se suceder para recuperar, né? Então, as pessoas ainda estão perdendo muito dinheiro, né? Com certeza, o dinheiro troca de mão muito rápido no mercado financeiro. É bom que todos que pensem em entrar no mercado financeiro algum dia entendam que é um assunto para profissionais, que tem que ter muito boa assessoria financeira e muito boa formação também. E, de qualquer maneira, há riscos enormes nesse momento, principalmente para qualquer alteração de posições no mercado de capitais. Professor, a gente viu o Banco Central fazendo esse leilão de 500 milhões de dólares, né, no mercado à vista para tentar, e dizem eles que não, mas o fato é que segurou a alta da moeda, agora ela está caindo 5%, como a gente viu agora há pouco. A preocupação em relação à alta do dólar, ela então está praticamente sanada com esse leilão de hoje? Eu não seria tão otimista não, Raquel. Não. Eu acho que a gente tem que aguardar os acontecimentos. A crise está longe ainda de ter sido contornada lá fora e a sua propagação para o Brasil também, né? Eu tenho dito com muita insistência que o nosso desafio hoje, brasileiro, ele é um desafio de tão grande medida que ele ultrapassa muito o comportamento de curto prazo dos dias e das oscilações de mercado. Quer dizer, dificilmente um brasileiro que esteja nos assistindo vai compreender a dificuldade da relação presente por esses movimentos de vai e volta de maré dentro do mercado de capitais. Nós temos aí uma corrida ao pré-sal que tem que ser cumprida nos próximos anos, né? É uma corrida tecnológica e industrial de grande medida que vai exigir muitos investimentos. Nós temos uma corrida contra a devastação da Amazônia, que hoje ameaça o mundo inteiro, não apenas o Brasil. E nós temos uma corrida nos próximos 20 anos para transformar o Brasil numa sociedade do conhecimento. Que a pior desigualdade que nós temos hoje no país é uma desigualdade de educação, né? Então, esses desafios vão exigir investimentos vultuosos, que vão precisar de crédito. Então, é muito importante que o Estado brasileiro dê também uma resposta firme, tal como fez o governo norte-americano, garantindo os investimentos que estão comprometidos pelas empresas, né? Professor, o senhor falou mais cedo que a recessão dos Estados Unidos, a crise de crédito é tão grande que pode afetar até montadoras. Aqui no Brasil a gente corre esse risco também? Eu diria que não. As montadoras no Brasil estão muito bem. Há planos de investimento que vão aumentar a capacidade instalada de produção de 3 milhões de veículos para aproximadamente 5 milhões de veículos. É um aumento importante no Brasil. A capacidade de consumo dos brasileiros está em crescimento. O próprio ministro Mantega frisou esse aspecto há algumas horas atrás, procurando manter esse otimismo, que é importante hoje para brasileiros e seus fornecedores. E da mesma maneira, nós temos um processo em evolução de investimentos em todo o território nacional. Então, isso também é uma novidade em relação aos anos recentes, porque o investimento não vai ser concentrado apenas no estado de São Paulo, levando aí um certo desenvolvimento regional para o Brasil inteiro, né? Vários setores estão investindo nesse momento. Então, reina um otimismo muito grande no futuro do país por parte desses atores industriais. E nós temos que nos preocupar com a manutenção desta confiança nesse momento. Agora, além da confiança dos investimentos, o Banco Central também está de olho na inflação. Quer dizer, é importante que haja investimento para o setor, para financiar o investimento, né? Que haja dinheiro para financiar o investimento e não para financiar o consumo. Exatamente. A gente tem que estar sempre preocupado com a oscilação de preços, né? Ela pode prejudicar o andamento destes próprios investimentos, mas, a rigor, o Banco Central tem feito muito bem o papel dele, né? Eu acho até que tem facilitado o processo de internacionalização das empresas brasileiras, que é um mecanismo importante nesse momento também, né? E o próprio facilitado também a internacionalização dos bancos brasileiros.
Os bancos brasileiros não são hoje internacionalizados. Quer dizer, nós temos uma experiência de transnacionalização da empresa brasileira hoje, principalmente na América do Sul e na África, e se espera um acompanhamento dos bancos nessa direção, para apoiar esse processo. Então, a participação do Banco Central vai ser muito importante. Ok, professor, a gente vê ali a alta agora do Ibovespa de quase 10%, né, 9,63%, dólar em queda, como gostaria o governo, 5,13%, Dow Jones mais 3,70% e Nasdaq 4,18%. Parece que vai ser um dia bem animado no mercado. Vamos torcer. Muito obrigado, professor. A gente conversou aqui com o professor do IBMEC, Marco Aurélio Cabral Pinto. Muito obrigado, muito bom dia. Eu que agradeço.